A paz do Senhor, galera. Estamos aqui para mais um Resplandecendo Cast para a honra e glória do nosso Deus. Hoje a nossa mesa tá cheia aqui, tá completa para a honra e glória de nosso Deus. Temos aqui convidado Jefferson Otávio e nosso querido pastor. Por favor, Jefferson, vou pedir que você se apresente ali para o nosso público, dê uma saudação em nome de Jesus. E aí, meu povo, Jefferson aqui na área. Vamos responder umas perguntas aí que... Amém. Vamos ver o que vai dar. A glória a Deus. Estamos aqui também justamente com o nosso querido Otávio. Por favor, irmão, uma Amém. saudação. Graça e paz, uma honra poder participar aqui, estar com vocês nesse tempo aqui de mesa, ao vivo, né? Não é só um tempo de mesa, mas ao vivo. Dar os parabéns aí por todo esse projeto. Glória a Deus. E Amém. creio que tem o objetivo de impactar vidas aí, né? Em nome Então, de hoje Jesus. estamos aqui para conseguir alcançar mais pessoas aí também. Glória a Deus. É isso aí. Pastor, por favor, também uma pequena saudação. Graça e paz, amados, tudo bem? Pois é, mais uma vez aqui, né, fazendo a obra de Deus, aqui nesse podcast, Resplandecendo Cast, que você fique ligado até o final, que com certeza Deus faz tudo com um propósito, e com certeza, se você começou a ouvir esse áudio, né, esse podcast, Deus tem um propósito na sua vida, tá bom? Então não saia daí e vamos que vamos. Amém. É isso aí. Então coloque já o seu fone de ouvido, se assente bem aí, fique ligado em nome de Jesus. Amém. E hoje, sem mais enrolação, nosso tema, vamos falar sobre crise e fé, a importância de você ter fé durante certas crises, certos momentos difíceis da sua vida. Amém. Então já entrando um pouco aqui nesse tema que vocês, creio, cada um de vocês aqui já passou por uma crise, algum momento assim, você, Jeff, já passou? Tem alguma experiência que possa Rapaz, compartilhar? direto, né? Direto. A vida do crente é um desafio, né? Mas o bom é que o crente, quando passa por crise, é pra dar testemunho, né? Glória a Deus. Quando o cabo não é crente e passa por crise, é só pra passar vergonha mesmo, né? Só pra ter uma vida sofrida, É né? bem por aí. Glória a Deus. É isso aí. A nossa vinda pra cá foi... Eu não digo que foi uma crise a vinda, né? Mas chegando aqui, passamos por muitas crises, né? Uhum. A gente veio de Portugal pra cá na direção de Deus. E às vezes Deus dá uma direção, mas ele não deixa tudo detalhado como é que vai ser, né? E aí vem as crises, né? Justamente do que você vem falando. Vem as crises por uma falta de fé. Quando Deus dá uma direção, a gente tem que ter fé que se ele mandou para aquele lugar, é que aquele é o melhor lugar pra gente estar. Amém. Então, quando a gente veio pra cá, a gente começou a passar algumas crises por conta disso aqui, né? A fé foi baixando um pouco, a ansiedade aumentando um pouco, aí vai desequilibrando tudo. Eita, eu imagino realmente que a gente passa bastante por isso. Sim, Caso, sim. Otávio, você E teve teve também. Então, foi junto, né? Essa crise. Foram juntos. A gente vocês veio dois, junto. Olha aí. Porque nós não conhecemos na nossa lua de mel, eu com a minha esposa. Calma, segura. Segura. A gente tava no lua de mel com a minha esposa e nós conhecemos o Jefferson e a Thaís na lua de mel deles. Ó, E ele ia para um lado, nós íamos para o outro, e aí trocamos informações, contato, e ele mandou uma mensagem de como é que estava lá em Portugal, ele acabou indo para Portugal no mesmo lugar que nós estávamos. Glória a Deus. E aí Deus usou esse casal também na minha vida, na vida da minha esposa. E através deles que nós vamos para Luxemburgo, vamos orar e ver que Deus confirma e depois disso veio a crise. Porque como o Jefferson falou, Deus ele parece que sim, ele te lança o tema, né? Ele vai te dar detalhado ali, você vai entender depois os detalhes. Mas de início ali você não entende os detalhes. E aí você vai com fé, né? Mas tem esse momento de crise, esse momento que a gente fica preocupado. Com certeza. Como o Jefferson ele comentou, a fé baixa um pouco e a gente começa até a se questionar, né? Geram Será algumas que era isso dúvidas, mesmo? perguntas. E ele pensou, não, mas Deus confirmou, ok, tô aqui. Mas e agora? Pra onde eu vou? O que eu Eu faço? farei. E aí você começa a fazer a sua parte. Vou procurar um trabalho, mas as portas não se abrem. E vai passando o dia. E aquele dinheiro só para aquele período. E vai chegando no fim daquele período. Eu lembro até um dia que o Jefferson ele falou para mim assim, a gente pegou o comboio e ele falou assim, cara, como é que você tá? Lembra disso? Você tá nervoso? Você tá preocupado? Por incrível que pareça. Eu já tive muita crise que eu fiquei bem abalado assim na fé, né? E eu falei pra ele, cara, eu tô tranquilo. Lembra disso? E eu falei assim, eu tô extremamente tranquilo. Aí ele falou assim, mas vai acabar as datas pra gente ir embora do Airbnb, a gente não tem pra onde ir, não tem nem dinheiro pra onde ir. Eu falei, eu tô tranquilo, porque Deus falou que era pra vir, cara.
E agora ele vai cuidar de tudo. Eu tô fazendo a minha parte. Eu vou deixar o homem trabalhar aqui agora. E eu fiquei extremamente tranquilo. Vi minha esposa um pouco nervosa, né? Café um pouco abalada. Aí o Jefferson até comentou que ele tava um pouco, né? Ficando ansioso. Um pouco, eu tava de cama. Tava tão nervoso assim. Por quê, moço? Ficou Eu de cheguei, cama. oxe, Que eu vomitei de nervoso. Rapaz do céu. A gente chegou aqui e, tipo assim, a gente veio em novembro, né? Novembro, a gente saiu de Portugal, Ilha da Madeira. 30 graus o ano todo. 30 graus. Chegando. Aí viemos com aquele clima de sol, chegamos aqui em novembro, nevando. Pegamos o Airbnb, que foi o quê? 15 dias? 15 dias. 15 dias. E aí vai chegando os últimos dias, eu vejo aquela neve da janela, as malas se arrumando, nós não tem dinheiro pra ir pra outro lugar, nós não tem pra onde ir, não tem trabalho. Pai, foi começando a me dar um nervosismo. Lá no norte, né? nervosismo. Lá no Lá no norte. Pô. E a gente saía no norte, primeira vez que a gente veio para Luxemburgo. Não foi, a gente não conhecia, né? Então a gente andava pelo norte. Em novembro, não tinha ninguém na rua. Não tinha ninguém lado nenhum. A gente falou, velho, essa cidade aqui é Abandonada. abandonada, velho. Só veio nós, todo mundo foi embora, não tá sabendo e só tá nós. Então, aí quando eu conversei com ele esse dia, né? E o legal que veio nós 4. E quando você tá com a fé meio abalada, uma pessoa com fé do seu lado te dá uma motivada, né? Porque às vezes eu perguntava pra ele assim, velho, como é que você tá? Porque às vezes se ele tá com fé, nós tá junto. A fé dele dá uma aumentada, eu também tento equilibrar ali, né? E aí, nesse último dia da gente entregar o Airbnb, ele tava com fé, só ele, né? E nós 3 derrubados. Então eu olhava aquela situação assim. E aquele dia até que foi você que foi resolvendo tudo, né? Foi. Que foi vendo outro lugar pra gente ir e tal. Eu tava assim, num nível de fé que eu nem procurava mais lugar pra ir. Que eu falava assim, velho, deu errado. Já era. Nem adianta eu pesquisar. Vai dar. Errei. Falei, errei. Isso aqui, às vezes era pra gente ir em outro tempo, às vezes não sei. E aí eles começaram a ver e falaram, não, tem um lugar pra gente ir e tal, vamos pra lá. Acho que era um dia que a gente ia ficar A nesse gente lugar. ia ficar um dia. E terminou o prazo de 15 dias. Nós saímos do norte, fomos pro sul, fomos pra oeste. Vai ficar um dia em um lugar extremamente estranho. Estranho, Sim, estranho. tipo, bem precário. Uhum. A gente dividindo ali um quarto, 4 pessoas. E E, cara, e naquele dia a gente saiu, né? A gente orou aquele dia e a gente contou nosso dinheiro. A gente falou, ó, não dá pra gente ficar aqui nem um dia mais. Nem um dia. nós 4 em outro país, sem 4 dinheiro pra outro ficar país. mais um dia sem Sem trabalho. conhecer ninguém. Rapaz. E eu tava tranquilo, cara. Isso foi incrível. Eu fiquei tranquilo. E minha esposa desesperada, todo mundo desesperado. Eu falei, ó, a gente orou e falou, ó, se não aparecer um emprego hoje, se Deus não mostrar uma oportunidade hoje de trabalho, não dá pra ficar aqui. A gente vai ter que ir embora. E nesse dia eu já tava com fé. Porque quando a gente saiu lá da Casa do Norte, eu fui pro quarto e só orei. Falei, Deus, não tem cabeça pra mais nada. Eu não tenho cabeça pra... Como é que eu vou pesquisar? Como é que eu vou pesquisar a casa se eu não tenho dinheiro? Eu falei, Deus, só arruma uma saída. Se você arrumar uma saída, eu vou pra cima. Arruma uma saída. Aí é uma casinha de 2 andares, né? Aí eu desci, aí eles falaram, não, vi um lugar pra gente ir um dia e lá pro sul e vambora. Porque a gente não conhecia muito aqui no Luxemburgo, mas pelo que a gente conversou, o norte tinha menos pessoas e o sul tinha mais português, brasileiro, tinha mais trabalho, mais coisa. Pensei, pronto, estamos perto do sul, já vamos estar no sul, né, onde tem mais oportunidade. Chegando lá, eu saio atrás de trabalho até achar. E aí... Foi nisso, né? Entrou... Foi. Saiu, era umas 4 horas da tarde, depois de já ter falado essa conversa com Deus. E aí a gente virou a esquina de onde a gente tava. Tinha um restaurante, falou, olha, restaurante aqui brasileiro, vamos ali? Ah, vamos. O Jefferson perguntou se precisava de alguém pra trabalhar, mas eu preciso. Olha aí. Não. Aí. Não, já foi... Já Nossa. saí entrando, falei, eu vou entrar em tudo que é loja, restaurante, alguém precisa de alguém. Alguém precisa de alguém alguém pra pra limpar trabalhar. alguma coisa aqui. E aí cheguei lá, perguntei se eles precisavam de alguém pra trabalhar e tal. E eu
eu cheguei no restaurante na semana que o cara que trabalhava na cozinha tinha pedido as contas. Nossa. E eu tinha que ir embora. Então eu cheguei já no tempo certo, né? Que é muito trabalho por indicação e tudo, né? Eu acho que eu cheguei, não deu nem tempo de alguém indicar alguém ainda, né? E aí quando eu cheguei, o cara falou que tava precisando de alguém, que um cozinheiro ia sair, pra eu acompanhar ele alguns dias na cozinha, pra ele mostrar como é que faz. E depois eu assumi o lugar dele. Aí pronto, eu falei... Aí nisso a gente foi nesse lugar, aí eu já tinha meio que uma entrevista, né? Tipo, eu ia começar ali e dando certo eu ia continuar. E aí veio os empréstimos, né? Todo mundo fez empréstimo pra esse se manter, dia- porque vai conseguir um emprego. Os 4, um tendo emprego, consegue Já consegue. pagar o aluguel e a Isso é gente alguma vai coisa. se virando. Caramba, Foi essa a expectativa. Isso é muito forte. Glória a Coisa Deus. mais Não, interessante. forte. E E aí? rural era um pra sustentar 4. 4. Isso, glória a Deus, isso é muito bom. Verdade. Mas a gente vê a importância da fé nisso tudo, né? E tudo. Pastor, e o senhor já teve aí algum momento de crise? Já não, com certeza. Cara, né? já teve, sim, teve vários, Alguns né? aí. Tem vários. Hoje mesmo tava falando, tava ali com a minha esposa e minha filha. A gente tava falando um pouco sobre isso, né? E ela tava até falando sobre um testemunho que eu falo com mais frequência. Mas antes disso, a importância da crise. Porque a crise revela a fé que você Uhum. tem. Né? Então, sem crise, não tem como você dizer, você falar eu tenho fé ou não. Então, a crise vem revelar aquilo que você tem, certo? Então, é igual como você pega uma laranja, se você corta ela, se você machuca ela, se você amassa ela, vai ser sempre laranja. Ela não muda porque ela é amassada, ela não muda porque é isso ou por aquilo. Então, tipo, quando a fé, cara, se a gente parar pra ver o que é a fé, você tinha que andar com isso realmente, sim, com toda a sua força, com todo o seu coração, porque a fé é algo extraordinário, né? O firme fundamento das coisas que não se vê, mas tipo, Hebreus. quando você chega no médico, o médico fala, só cara, acabou mesmo. Só que com a fé, você fala o quê? Não acabou. E quem dá a última palavra é o médico. Não é o médico, é Deus. Deus. Você chega numa situação, chega num país, cara, você olha pra todos, tudo, acabou. Mas a sua fé fala assim, o quê? Não acabou. Não acabou. Então, tipo, nós somos provados até nos mínimos detalhes, até no último. E tem até um estudo que eu vi o cara falando que quando, tipo, a nossa fé, a nossa força acabou, você fala assim, acabou. Ainda tem 40% ali escondido, de reserva. Reservado ali para uma emergência. Uma emergência, acabou, você tem ali ainda 40%. Então, a crise, ninguém gosta de passar pela crise. Ninguém gosta. Mas depois que você passa, como é gostoso você contar o testemunho. Não, a gente sai até inflado às vezes. Como é, rapaz, quando você vai. fala assim, então imagina, se não tivesse passado isso, a gente não estaria aqui conversando. E muitos testemunhos foi pelo fato da pessoa ter fé, por isso ele atravessou aquele pedaço. E é engraçado que como você atravessou aquele pedaço, você vai ser inspiração para outras pessoas. Fazer o quê? Crer também em Deus, porque a Bíblia diz que Deus não muda. Então, se Deus agiu na vida de A, também vai agir na vida de Deus, de B, né? Então, Deus não faz a diferença em pessoas, mas sim de atitudes. Porque, querendo ou não, quando hoje em dia, quando a gente fala da Bíblia, né, para algumas pessoas, às vezes elas falam, e muitas das vezes pensa, mas tipo assim, cara, isso é no passado. Sabe? Isso é no passado. Hoje em dia não acontece mais isso. E quando você fala assim, cara, eu sou o milagre. Sabe? Isso aconteceu comigo. Você fala, uau, então Deus ainda está agindo. E aquilo que vai te dar força para poder lutar. Porque a nossa força, cara, é realmente aquela que vem de dentro de nós. Né? Como o Gerson falou assim, cara, tá aí, e agora? Né? Vou perguntar para ele só para ver se tem um restinho ainda. Só para ver se tem um restinho ainda. E como é que tá? Não, tranquilo. Cara, isso é uma fortaleza enorme, sabe? E o engraçado é que, olha só, o ambiente era o mesmo. A situação era a mesma. Uhum. Porém, você estava diferente, né? Um com febre, né? E o outro tranquilo. E o mais engraçado, que talvez ele nem saiba, vou até revelar aqui agora pra ele. A gente compartilhando vida na vida, né? Nossas vidas, o testemunho de vida dele, o meu, tudo. E eu com assim, tivemos pra cá, e Deus confirmou a vinda. Não sabíamos o lugar, não sabíamos nada.
Nada, nada. Tudo veio acontecendo conforme a vontade de Deus e a gente sendo só obediente. Vamos. Amém. E aí ele contando diversos testemunhos dele, ainda falou assim, olha, não acompanha a gente não, que Deus age comigo e com a minha esposa de um jeito que a gente vai mesmo, a gente é doido. E aí, minha esposa até ficou assustada, o jeito que eles falavam mesmo, tipo assim, de ter fé mesmo a ponto assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer daqui que Deus que tá tocando isso aqui, cara. E aí, aquilo ali também eu fiquei admirado com isso aí, esse sobrenatural, assim, de Deus na vida deles. E eu me entreguei. Então, talvez eu estava com essa intimidade, com essa fé, porque lá no começo, com o testemunho de vida de vocês, eu Olha falei, aí, meu, Olha e aí isso aí me deu mais fé. Então, talvez nesse momento que você ficou fraco, mas você já tinha me enchido com o seu testemunho de vida, e o Espírito já trabalhou em mim e falou assim, cara, eu que tô no controle, eu falei, meu, deixa o barco tocar, Glória, velho. sim. Deixa o dilúvio vir que o barco aqui vai seguir, mano. E aí, você vê, nesse momento você ficou um pouco mais abalado e eu tava lá, não, vai dar certo. Então, vamos lá. Não aconteceu isso com você aquela vez? Então, eu tô nessa aí, ó. Nessa aí. Deus vai agir aqui agora. Meu Deus, que forte, cara. E aí foi, cara. E até quando a gente conseguiu nossa primeira casa, assim, foi uma parada assim, tipo assim, surreal, né? É. A gente confirmou tudo sem ter o dinheiro. E a pessoa ainda falou assim, não. Aí eu falei, posso pagar amanhã? Eu falei, não, vou lá com vocês buscar o dinheiro. E eu com a minha esposa andando na rua, a mulher atrás. E eu falava assim, aí a esposa falou, a gente tem um dinheiro. Eu falei assim, logicamente não. Deus proverá. E a mulher indo com a gente, acompanhando até a casa onde estava no Airbnb, pra pegar o dinheiro e já depositar pra ela. Dar na mão dela. Aí eu cheguei lá, eu contei o que eu tinha. E cheguei nela e falei assim, olha, eu tenho isso aqui agora. Pode transferir depois o restante? Ela, pode. Meu Deus. Falei, Amém. tá bom. E aí o Jefferson já tava trabalhando. Aí não sei se ele podia ter um adiantamento ou não, alguma coisa. Pra Nossa, poder juntar o dinheiro, empréstimo. Meu, cara, foi assim. E quando é no financeiro, parece que a gente acha que a crise é maior, né? Quando é financeiro e saúde, né? A gente acha que as crises são os piores momentos da nossa vida no financeiro e na saúde. E no financeiro eu posso dizer que foi a minha primeira vez. Na Meu saúde eu já Deus. passei umas coisas assim que um dia eu tenho que parar umas 4 horas aqui pra te contar. Mas no financeiro foi essa vez com o Jefferson aqui, com a minha esposa e a esposa dele, cara. Algo de você falar assim, a gente não tem. Não tem. E o mais incrível é que nunca faltou comida na nossa mesa. Glória a A Deus. nossa mesa sempre foi farta de um jeito assim que eu não sei nem te explicar, cara. Não sei te explicar. Não sei de onde vinha tanta comida assim. Na verdade, eu sei de onde vinha, né? A gente sempre sabe. Amém, cara. Glória a Deus. Realmente eu- é muito forte. Por favor. E eu tive essa experiência também quando a gente mudou pra essa casa e era um apartamento de um quarto e não ia dar morada pra nós 4, né? E aí aí a gente foi pra França, né? Ali pra fronteira e fomos pra um quarto. Falei, vamos pra um quarto e vamos. Aí a gente foi pro quarto e a Thaís descobriu que tava grávida. No que ela descobriu que ela tava grávida, aí eu falei, rapaz, agora já precisa ir pra uma casa. Agora já não tem mais opção. E depois de tudo isso que a gente vinha passando, a minha fé já tinha voltado a estabilizar aí, né? Já dava pra Glória a brincar de novo. E aí. E foi um dia, assim, que eu acho que foi o dia que eu mais. De todas as experiências que eu tive com Deus, eu posso dizer que foi um dia que eu mais tive fé. Foi aquele dia da minha mudança do quarto pra casa, né? Que até peguei a van com o pastor lá. Eu fui pro culto, aí a gente orando e tal. Aí eu orei e eu falei, Deus, a gente precisa de ir pra uma casa. E nessa semana a mulher do quarto já tinha avisado a gente, falou, olha, se vocês for mudar pra algum lugar e tal, dá um aviso, pelo menos uns 15 dias antes e tal, né? Pra me organizar e Uhum. tudo. E aí eu falei, Deus, se você falar que você tá comigo e vai arrumar uma casa aí pra nós, eu vou dar aviso. Eu vou dar aviso e em 15 dias a gente vai arrumar a casa. E aí... E aqui no Luxemburgo é complicado, assim, de arrumar casa, né? Você tem contrato CDI, sem 2 meses de depósito, e a gente não tinha o contrato CDI, eu não tinha o contrato CDI, eu não tinha os 2 meses de depósito, e eu não tinha nem o primeiro dia mês de aluguel. Aí, mas eu tenho fé, né? Isso aí quebra todo o resto. Glória a E Deus. aí eu falei, aí eu orei, aí Deus falou, filho, bora. No culto mesmo. Parei ali, mandei mensagem pra mulher da casa. Eu falei, olha, a gente vai entregar o quarto. Né? Já tô te dando aviso pra você ter esse prazo aí de seus 15 dias e tudo.
A gente vai entregar o quarto. Aí ela ficou surpresa, assim, e tal, beleza. E tinha uns amigos nossos vindo de Portugal. E aí... avisamos pra eles que a gente ia entregar o quarto, então eles iam ficar com o nosso quarto. No começo eu pensei assim, se der errado a gente continua no quarto, né? Só que aí quando eles falaram que ia ficar com o quarto, eu falei, agora nem quarto não tem mais. Daqui a 15 dias nós vamos ter que ir pra uma casa. Deu o tempo da gente mudar, e aí deu o prazo. A gente tinha que sair do quarto na terça. Domingo a gente tava vindo pro culto e a gente não tinha casa ainda. E aí a gente ia tranquilo. E tinha uns amigos da minha esposa que ia vir pra cá. E eu falei, eles vinham pra cá, tipo, uma semana depois da gente mudar, né? Eu falei, fala pra eles ficar em casa. Fala pra eles que eles podem ficar em casa. Aí eles falaram, que casa? Que não tem nem casa ainda. Eu falei, não vai ter que arrumar uma casa? Quando não arrumar uma casa, eles ficam na nossa casa. Nós vai ter que arrumar uma casa mesmo. Aí eu falei, pode falar pra eles ficarem em casa. E aí ela foi falou com eles e tal. Nós ainda tava no quarto, sem casa, sem nada. E os amigos dela já com a passagem comprada, tudo certo. E aí a gente foi caminhando, né? Aí chegou o domingo do culto. A gente chegou na igreja, tava comentando com o pessoal, pô, tô atrás de uma casa, a gente não tem... Vamos mudar terça-feira, não achamos casa ainda. E aí a menina do nosso prédio, da igreja, né, Inês, ela falou assim, uma menina, uma amiga minha tá se mudando. Se vocês quiserem ir pra lá, né, e tal. Falei, a gente quer, nossa. Aí falou que a menina tá se mudando e tal, e aí ela falou, só precisa de um fiador, né? O proprietário pede um fiador, mas se você quiser eu posso ser o fiador seus. Falei, a casa e o fiador? Pronto. Agora é só orar pro dinheiro do aluguel e do depósito. Aí, beleza. Aí já tinha casa, tinha um fiador, já tava tudo certo. Só tinha fé mesmo, hein? E aí, só fé e mais nada. E aí eu falei com o pastor pra pegar a van lá, né? E minha mulher foi vendo vários móveis, né, no Marketplace. Aqui eles doam vários móveis assim. Sim. E a gente... Facebook e tudo. E a gente foi vendo vários móveis já pra pegar e tal. E uma mulher tinha uma casa que eu acho que ela ia vender a casa, ela quer fazer. Aí a gente foi pra casa e ela falou assim, pode pegar tudo que você quiser aí. Pegamos ferro de passar a vapor, pegamos minha bicicleta pra ir pro trabalho, pegamos cama, jogo de quarto, tudo. Mobiliamos a nossa casa toda. E aí a gente encheu toda a van, tava indo pra casa, ainda assim o dinheiro do aluguel do depósito, que a gente ia encontrar com o cara na casa pra pagar o aluguel e mudar pra casa. Vocês são doidos, cara. E a gente... É muita fé. E a gente foi indo pra casa, e a Thaís, e aí, velho, como é que nós vamos fazer? Eu falei, Deus proverá. Aí o cara manda mensagem, não vou poder encontrar com vocês aí hoje e tal. Vocês pegam a chave com a menina, né? Que viu a casa pra gente. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas acho que essa menina vai querer que a gente já... Aí ele falou, né? Já acerta com ela, deixa o dinheiro com ela e pega a chave. Eu falei, beleza. Aí a gente carregando a van, enchendo a van de coisa pra não ir mudar pra casa. Aí daqui a pouco a menina manda mensagem, vou trabalhar até tarde, vou deixar a chave assim no lugar pra vocês, eu não vou conseguir encontrar com vocês hoje. Rapaz. Pronto, primeiro dia já ganhamos, né? Sim, hoje temos um dia. Deus já proveu. Chegamos, colocamos tudo na casa, né? Falou assim, cara, a gente tá na casa mesmo. Tamo na casa, tamo com todos os móveis. Nós só não temos dinheiro do aluguel do depósito, né? E aí, quando a gente acordou no outro dia, eu falei, agora vamos atrás de alguma coisa. Vamos atrás de um empréstimo com alguém, né? Com alguma coisa. Vamos ver o que dá. Aí a Thaís falou com a amiga dela. Perguntou se podia emprestar esse dinheiro, né? E a gente pagar parcelado e tal, né? O dinheiro do aluguel, o depósito. Ela falou que podia. Aí ela emprestou esse dinheiro. E o dinheiro caiu no outro dia. No dia que o cara foi vir para receber. Então, no dia que o cara chegou para receber, a gente tava lá com todos os móveis. A gente já tinha organizado todos os móveis na casa com o dinheiro do aluguel do depósito. Cara, glória a Deus. E depois a amiga da minha esposa liga para ela e fala assim, olha, sabe o dinheiro do aluguel do depósito que eu emprestei pra vocês? Fica de presente. Ah, cara, que isso. Nossa. Loucura. É porque a Bíblia diz assim, quando nós guardamos a palavra de Deus, Deus faz que nós achamos graça aos olhos dele e também aos olhos dos homens, certo? Então, nosso papel é realmente usar a fé, nosso papel é crer realmente no Senhor,
é andar conforme você no seu caminho, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Né? E como diz no Salmo 119, verso 71, fala assim, ó, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Né? Foi-me bom ser afligido. Então, ninguém, quando está passando pela prova, vai dizer, cara, isso é bom. Isso é horrível. Isso é terrível. Sabe? Você está sendo provado no fogo. Mas depois que passa, né? Que está aqui no passado, foi, né? Então, hoje, fala assim, foi bom. Porque é nessas situações é que a gente descobre a fé que nós carregamos, é que lá que nós conhecemos o nosso Deus, porque muitas das vezes nós somos muito contadores de história dos outros, né? Rapaz, aconteceu isso com fulano, isso com ciclano. Cara, e cadê a sua história? Né? Então, para que a gente possa ter história, a gente tem que sim que passar pela luta. Porque quando você vai olhar, porque, tipo assim, nada na terra é fácil, nada para ninguém. E como diz, o chuchu bom é do vizinho, né? É o chuchu bom do vizinho, a casa boa é a do vizinho, a família perfeita é a do vizinho, tudo é do vizinho. Aí você pensa do vizinho, o vizinho pensa de você e glórias a Deus, né? Vamos que vamos. Só que, tipo assim, quando você olha para uma mãe, né? Quando vai dar à luz, quando você olha para um grão, quando cai na terra, o tanto que ele sofre para poder dar fruto. Então, você vai olhar para o Filho de Deus, o tanto que ele sofreu para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui com a fé, com a esperança e sabendo que tem uma eternidade que nos espera, né? Então, tipo, tudo, na verdade, é luta, batalha, entendeu? Então, a gente precisa ter o que realmente andar com a fé. Como vocês falaram no início aí, um motivou no início, né? E o outro motivou no meio, né? Da caminhada. Porque, como diz a Bíblia, nunca abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. E é melhor dois, né, do que um, porque se um cair, o outro levanta, entendeu? Então, muitas das vezes as pessoas, elas não entendem isso, sabe? Acaba abandonando, de fato, os amigos e você acaba quebrando as pontes. Então, tipo, a gente nunca pode destruir uma ponte. Você nunca sabe quantas vezes vai precisar passar por ela. Sai de um lugar, acaba fechando a porta. Cara, o dia da manhã pertence a Deus. Entende? Pertence a Deus. Então, a gente tem que entender. Precisamos da fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, sabe? A gente não vê. Por exemplo, o firmamento desse prédio aqui, você não conhece, você não sabe como que é, mas é forte porque está segurando o prédio, né? Então, você vê a tinta, você vê alguns designs, algumas coisas, mas você não vê a fundação. Então, como é que eu vejo a fundação desse prédio? Olhando para ele. Então, como é que eu vejo a fé de um homem, a fé de uma mulher? Olhando para o que ele já passou, pelo que ela já passou, os testemunhos. Então, aquilo vai declarar a fé que você tem, certo? Então, hoje, como você diz, hoje nós contamos isso com alegria e sabemos que foi Deus que nos ajudou e a fé que nós temos. Porque a Bíblia diz assim, ó, para a gente não ter fé como a onda do mar. Né? Uma hora em cima, outra hora embaixo. Outra hora embaixo, outra hora em cima. Então a nossa fé realmente tem que ser estável. Cara, se tem pouca fé, anda com pouca fé. Tem muita fé? Ande com muita fé. Mas tipo, não esteja lá amanhã assim, depois assim, assim. Porque, lógico que isso é algo meu, sabe? Imagina se é a onda do mar. Deus está descendo com a mão aqui, você está em cima. Eu vou descer só um pouquinho, né? Você já está lá embaixo. Aí Deus está lá embaixo, o abençoe lá embaixo. Chega lá embaixo, você já está lá em cima, né? Aí há um desencontro, sabe? A gente desencontra com Deus. Então, a Bíblia diz, tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, olha só, então o grão de mostarda, ele é pequeno aqui, né, no Luxemburgo, ele é pequeno na Europa, no Brasil, onde quer que ele for, mas ele vai sempre continuar sendo um grão de mostarda. Isso é que é o mistério. Esse é o grão de mostarda, isso é o mistério. E quando ele é plantado, ou seja, quando ele é usado, vamos dizer assim, ou seja, ele vem ser o maior das hortaliças, né? Vai ser o maior, a maior árvore. O mínimo de fé já é o suficiente. Né? Já é o suficiente. Entendeu? Então Deus não manda você ter muita fé. Deus manda você ter fé. Ter fé. Porque eu sei que uns crê mais, são mais doidos, outros crê menos, é menos doido, outros não podem crer nada, né? O Jefferson é doido e tem balão na dele, rapaz. Pois é. E se tem uma coisa que Deus ama, cara, é gente doida. Ousada. Sabe? Porque, olha só, poder ele tem. Poder ele tem. E quando você vai olhar para Jesus, todas as pessoas que foram curadas, o que Jesus falou para elas? A tua fé
Te salvou. A tua fé te curou. Porque uma coisa é o poder de Deus, outra coisa é a nossa fé. Então, ou seja, o poder de Deus, sem a nossa fé, não pode agir. A nossa fé sem o poder de Deus não pode agir. Então, o poder de Deus não falha. Ele está aqui. Então, usando a nossa fé com o poder de Deus, cara, nós pularemos muralhas, entraremos em cova, né, de leões e nem somos devorados, né? Aí um dia alguém falou, achei engraçado, falou assim, por que os leões não comeram Daniel, né? Porque leão come carne. Já tava só no azeite, meu. Espírito, entendeu? Imagina o leão, né? Estava só no fogo. Entendeu? Então, ou seja, quando nós estamos realmente, né, cheio de fé, andando na fé, cara, você está em paz. Você está tranquilo. E as coisas estão doidas. As situações estão viradas, estão loucas. E você está o quê? Em paz, tranquilo. Entendeu? E daqui a pouco você sabe que as coisas elas vão se encaixar. E mesmo se não encaixar, Deus está no controle de todas elas. Sabe? Realmente, bom, eu tenho muitos testemunhos, né? Graças a Deus. E agora uma delas, né, foi no aeroporto, que eu fui barrado em Paris. Depois, 15 dias depois, Deus mandou vir pela Holanda. E aí eu não podia passar, que eu tinha dado um problema lá no sistema do Schengen lá, né? Nos espaços. E aí eu falei, cara, onde bateu o passaporte ali, Dá ruim. vai dar ruim, não tem como passar. Mas Deus mandou ir, aí pronto. Eu vou, sabe? Eu vou. E aí eu tava com dúvida, sem saber se eu ia por Portugal ou por Paris, né? Porque eu não tinha meus papéis na época. E aí, por Portugal, Paris. E aí, rapaz, eu estava na dúvida, porque eu tinha sido parado em Paris. E aí, em Portugal, na época, eu estava controlando bastante. Falei, mas se Deus mandar para Paris, eu vou para Paris. Se Deus mandar para Portugal, eu vou para Portugal. Não importa, não tô nem aí. Só que de princípio, a minha esposa falou assim, não tem como você entrar aqui mais. Então, vou encontrar com você no Brasil. Eu falei, não, você fica aí. Nós temos uma palavra de Deus, que Deus vai nos levar para esse país, vai nos abençoar, vai nos honrar nesse país. E isso não aconteceu ainda, então espera aí que eu vou chegar. Não sei como, mas eu vou chegar, espera aí. Então, um dia eu tive um sonho que tinha 2 equipes de futebol jogando. Eu estava jogando 2 equipes. De repente, entrou uma terceira. Laranja. Acordei. Falei, Holanda. Holanda. Laranjas mecânicas. O dia clareou, meu bem. Vamos comprar passagem, sem dinheiro, mas vamos comprar. Vamos comprar passagem e vou pela Holanda. Não, você tá doido, pela Holanda não tem como. A Holanda é o pior país para entrar, não tem como. Falei, mas Deus mandou por lá, beleza. Resumindo, peguei o aviãozão KLM, chão grandão, cheguei lá, desci a Amsterdã, falei, Jesus, é nóis. Aí, cheguei lá na fila do... É nóis. Você tá aqui, né? Tô sozinho, não. Aí, que eu cheguei lá, o cara pegou o passaporte, né, brasileiro e tal. Aí, chamou um policial, falei, pronto. Aí, chamou um policial, aí, foi lá, Jesus, tá aqui, né, Jesus? Aí, conversando, tal, sai pra onde, vou pra lugar, assim e tal, e pronto. Aí, me liberou, tem dinheiro? Eu falei, tem cartão, só não tem dinheiro no cartão. Aí, beleza, me soltou, né? Mandou eu ir. Falei, bom, quando eu colocar lá, o milagre tem que estar ali. Quando eu bater o passaporte lá, que é o problema. É ali que Deus tem que apagar ali tudo, é o sistema, sei lá. Rapaz, quando eu entrei na fila, ele veio puxando meu braço e abriu uma porteirinha. Se ele falar português, estiver ouvindo aqui, você vai ver que você... eu vou usar com Deus. Abriu uma cancelinha do lado e me fez passar ali. Mandou eu passar por ali. E eles não passaram meu passaporte no computador. Glória a Deus. Nossa. Não passaram. Cara, vou te falar, Como é que vive sem fé? Como é que vive sem fé? Não tem como. Tem como. Porque, de fato, se eu não tivesse fé, cara, nunca na vida eu ia entrar na Europa novamente. Não ia. Eu não ia... Você pegar um avião, sair do seu país, andar aí 11 horas... Voar 11 horas pra um lugar que você sabe que você foi parado há 15 dias atrás? Como? Não tem como, sabe? E aí nós fizemos e, graças a Deus, deu certo. Então, glória a Deus, vale a pena ter fé. Ou ter Entendeu? fé é você testar seu coração, sua adrenalina, né? E estar disposto a viver o sobrenatural com Deus, cara. Tá disposto mesmo. E pra viver as coisas de Deus é só com fé. Porque Deus, ele chama a gente a viver o sobrenatural, fora do lógico. Não é construir uma arca que vai... Isso é sobrenatural. O cara entrar dentro da cova dos leões e não ser comida é sobrenatural. Né? Deus chamar Gideão, o menor do povo, da menor tribo, a menor família, o filho mais novo, mais pequeno, e ser o grande soldado que ia liderar o povo.
Se essas pessoas não têm fé, elas não vivem com Deus. Porque Deus, ele não anda de uma forma lógica. Ele não chama o cara maior e mais forte do grupo para ser o soldado. Ele chama o menor, mais fraco. Então, se a gente não tem fé, não vive com Deus. A gente vai viver no mundo. A Vai lógica. viver a lógica. E com Deus não é lógico. Ser crente não é pra todos. Olha aí. Ser crente não é pra todos, cara. Eu Tem que lembro disso aí. tem que ter sangue no olho pra você ser crente. Tem que ter Porque- sangue no olho. Por que que eu falo isso? Porque quando você olha uma galera que começa, bate no peito, como dizia meu pai, sou crente, daqui a pouco a primeira pedrada, a primeira batalha, já desiste. Entendeu? Aí tá lá no mundo, está lá no mundo, enfrenta um monte de coisa, isso e aquilo. Chega no evangelho, vai embora. Porque quando você olha para Pedro, Jesus tá lá com Pedro. Jesus fala assim, né? Vocês vão me trair. Não, me esqueci aqui agora aqui. Mas os discípulos falam assim, Senhor, nós estamos prontos a morrer contigo. Pedro fala isso, né? Na verdade, Pedro fala, só que na verdade, quando você vai no capítulo, no versículo 13 no capítulo 13 de João, na verdade a Bíblia diz que todos disseram. Pedro levantou a fama porque ele é mais falador, né? Fala um pouco menos. É o falador, mas lá vai falar que todos disseram. Estamos prontos a morrer contigo. E quando você vai ver que quando Jesus quando vem prender Jesus, Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco, você vai entender, pelo menos eu entendo, que de fato ele estava pronto a morrer com Cristo. Só que quanto mais Cristo foi chegando perto da cruz, cadê eles? Foi Foi ficando. Porque de fato o evangelho não é para todos. O evangelho é para quem tem sangue no olho, para quem tem coragem. Entendeu? Então vai chegando perto da cruz, o caminho vai estreitando. O caminho vai estreitando. Então Pedro até chegou lá perto de lá. Mas falou assim, você é um deles. Não, nunca vi. Você fala igual ele. Também não. Também não. Entendeu? E lá pertinho. Então, agora como é que pode, né? O cara tá ali, perto da cruz, falando que não conhecia, sendo que um pouco antes tinha cortado a orelha de um soldado. Porque se eu arranco a espada pra cortar a orelha de um soldado, eu tô pronto a morrer ou matar, cara. Né? Eu tô pronto a morrer. Porque é lógico que vai haver uma retaliação, né? Vai haver uma retaliação. E agora chega perto da cruz e não. Então, a cruz, andar com Cristo, não é para todos. Então, por isso que a gente precisa realmente ter a fé, porque a fé é o nosso combustível, Nosso é oxigênio. o nosso, sem dúvida. eu vou lá, é o nosso Oxigênio. oxigênio, entendeu? É o nosso tudo, é a nossa fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bom. Falamos aí sobre a importância da fé no momentos de crise. Meio que já aqui caminhando pro fim, eu queria pedir pro nosso querido jovem Jefferson aqui que pudesse dar um conselho para alguém que tá passando aí por um momento desses assim de crise, seja em qualquer área da sua vida, que tá perdendo a fé e tá desanimando daquilo que Deus tem com a sua vida. Por favor. Uma pessoa crente ou qualquer um? Qualquer um. Se não é crente, crê em Deus, né? É o primeiro passo para superar essas crises. E um pouco do que eu e o Otávio falou aqui agora, estejam com pessoas de fé. Se você está passando por um momento de crise, não vá se aconselhar com pessoas que não suportam a crise. Vá se aconselhar com pessoas que já passaram por crise e venceram, né? Como o pastor falou aqui, o pastor tem vários testemunhos que ele venceu. Se eu estiver passando por uma crise, eu vou buscar uma pessoa que venceu os desafios, né? Com certeza. Então, esteja com pessoas, se aconselhe com pessoas que já venceu desafios, venceu crises e tenha fé no impossível. A maioria dos problemas que a gente acha que vai acabar com a nossa vida hoje, se a gente vai olhar daqui a um mês, isso não é nada. Isso não... Ah, eu perdi um emprego, eu perdi um relacionamento, o fulano morreu. Isso a gente vai passar, a gente não vai morrer por causa disso. Então, o conselho que eu dou é se aconselhe com pessoas que passaram, que superaram crises e tenha fé. Nenhuma crise é eterna. Então, tenha fé e esteja com as pessoas certas. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus, glória a Você Deus. também teria algo para compartilhar, Otávio? Por Pegando esse favor. gancho um pouco do que o Jefferson falou, questão de aconselhamento, né? Se você ainda não tem um discipulador, não tem um líder, procure urgentemente, porque isso é muito importante. Amém. E isso que o Jefferson falou de estar sempre se abrindo com pessoas que já passaram por algo e venceram algo.
E o conselho que eu dou é: se abra, fala a verdade, abra o seu coração, porque se você não compartilhar, não dá pra alguém também tentar te ajudar. E talvez Deus tá usando pessoas pra te ajudar e você não tá abrindo sua boca pra compartilhar aquilo que você está passando nesse momento. Então, acho que o importante é você se abrir com as pessoas corretas, com as pessoas certas. Amém. Mas é por isso que o povo de Deus tá aí, a casa de Deus tá aí. Bons conselheiros, bons líderes vão te direcionar para um caminho e Deus vai usar todo mundo ali e você vai sair dessa crise e vai estar aqui um dia também contando um testemunho aí de como você venceu isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. O que acontece? A gente tem que ter realmente a fé, né? E como diz alguns, que 70% das coisas que nós achamos que vai dar errado, na verdade, vão dar certo. Você só sofreu à toa, ou seja, somente a sua fé foi provada, verdade. né? Foi provada. Então, o pessoal que ia dar errado, os meninos aqui, por exemplo, achou que ia embora, já não tinha mais solução, mas, ou seja, no final, Deus entrou. Então, Deus, ele é especialista a trabalhar no agir e agir nos 47 Nossa, minutos do segundo 49. tempo. Do segundo tempo, né? O de repente de Deus, ele continua ainda fazendo, o de repente de Deus, o testemunho disso, o de repente de Deus, quando tipo acabou, só tem hoje, é hoje mesmo que Deus vai agir, tá bom? E quando se trata sobre conselho, como eles já falaram também, então justamente, quer aconselhar, quer conselho, peça alguém que está na sua frente, não alguém que está na sua atrás. Imagina, você está numa situação, você vai pedir alguém para te tirar de um buraco, de uma situação. Você vai pedir alguém que está atrás ou embaixo. Vai pedir alguém que está lá em cima. Um buraco, entendeu? Cara, então olha para alguém que está em cima. Então, muitas das vezes, a gente vai pedir conselho para pessoas que você já sabe qual é o conselho. Na verdade, elas não querem um conselho. Elas querem um apoio, querem um conforto. Entendeu? Então a gente não pode ficar nisso aí. Temos que pedir alguém que está lá na frente. Mesmo que alguém vá falar uma palavra que a gente não gosta muitas das vezes, mas aquilo vai ser a ferramenta para poder te tirar. Eu vi um dia, era só uma saudação, né? Não, era só uma despedida. Eu vi alguém falar um dia que o salva-vidas, quando ele vai salvar alguém no mar, afogando, e quando ele tá debatendo muito, tem que dar uma porrada nele pra ele desmaiar. Te atrapalha. Ou dar um mata-leão, desmaia a pessoa. Pois é. Então, desmaia o cara, porque se ele continuar debatendo, vai morrer ele, e vai morrer ainda os perigosos, morrer o salva-vida ainda. Então aquela pancada, aquela coisa, não é para matar, é para poder salvar. Então não corra de alguém que te repreenda. Não corra de alguém que quer te exorte. Corra para perto, não para longe. E para finalizar, eu vou ler aqui com você Tiago 1, 2, 3 e 4, fala assim, ó. Mas, quer dizer, meus irmãos, tende grande gozo quando caíste em várias tentações. Olha só. Tende grande gozo quando cair em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé abra a paciência. Então eu te ensino a ser paciente. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Então, tenha prazer, eu sei que é difícil, mas vamos entender que essa situação vai gerar você em fé vai gerar você testemunho. Então, tenha fé, porque a crise, de fato, ela vem, mas ela passa. Mas a sua fé, ela permanece para sempre. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Então, espero que você tenha anotado aí cada um desses conselhos preciosos. E vamos ficando por aqui. Quero agradecer a presença do Jefferson, Otávio, querido pastor, também nos abençoe aqui com essa mesa, com esse tema maravilhoso. Obrigado a você que nos assistiu e permaneceu conosco até aqui. Peço que você curta o nosso vídeo, comenta, compartilha com um amigo, familiar, que eu tenho certeza que ele vai aprender algo com o que foi compartilhado aqui. Em nome de Jesus, fique na paz e até uma próxima. Amém. Amém. Paz. Glória a Deus.